Gente, quero falar com vocês aqui um negócio que tá rolando nas redes sociais que eu não tô dando conta mais, que é essas discussões sobre as inteligências artificiais vão tirar os trabalhos humanos, vamos ficar sem emprego, e os dubladores. Saiu um vídeo do Felipe Castanhari que viralizou esses dias aí, com alguém que dublou ele para falar inglês, e aí caiu aquela discussão gigantesca que os dubladores, como é que eles vão fazer? E aí nisso eu postei usando um aplicativo, eu usei um programa de inteligência artificial para dublar a minha voz, e olha como é que ficou. Eu sou tipo uma criança quando vejo novas tecnologias, gosto de brincar com isso. Esse vídeo que eu tô gravando é 100% em inglês, mas você consegue entender em português. En même temps, j'ai décidé de faire cette vidéo. Je l'enregistre en portugais et vous m'entendez en français. Ouais les gars, c'est parce que je jouais avec ces intelligences artificielles. Enfim, hoje em dia a gente consegue falar em qualquer uma das línguas, e aí eu recebi uma chuva de mensagens falando que eu sou um irresponsável, que estou apoiando a tirada dos empregos dos dubladores, e meu Deus, e agora? E aí, gente, se você tem Twitter, você tá vendo essa discussão muito ativa aí já há vários meses, e eu vou confessar alguma coisa pra vocês. Eu tô morrendo de preguiça desse assunto, então eu resolvi fazer um vídeo completo aqui pra mostrar pra vocês as oportunidades que vocês têm com as inteligências artificiais para ganhar salários em dólar, e como é que você precisa ficar atento a essas novas tecnologias. E, gente, a chegada da tecnologia mudar o ambiente de trabalho não é uma coisa nova, e a gente vai entender junto nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani, eu sou nômade digital desde 2019 e viajo o mundo enquanto eu trabalho, né? E por aqui eu te ensino a ganhar salários em dólar pela internet e viajar o mundo gastando pouco. Então, se você tem esse sonho dessa liberdade geográfica, se inscreve nesse canal e bora lá conversar um pouquinho sobre o nosso vídeo de hoje, tá? Como eu disse para você, gente, as inteligências artificiais, elas já chegaram, acho que desde o final do ano passado, esse assunto ele tá ficando mais forte. Cada vez mais eu tô vendo mais oportunidades sendo geradas para você trabalhar pela internet, para ganhar seus salários em dólar aí e viajar esse mundão. E enquanto isso, muita gente está discutindo e falando que os empregos vão acabar. E eu queria já dar uma notícia para vocês. Sim, os empregos eles vão acabar. Muita gente vai ficar desempregada, e sabe quem são essas pessoas? As pessoas que estão perdendo seu tempo nas redes sociais. Em vez de estudar inteligência artificial, tá lá brigando porque os empregos vão acabar e tentando criar teorias da conspiração e tentando criar argumentos muito fortes para poder fazer aquele lacre na internet de que os empregos vão acabar. Essas pessoas, elas vão ficar sem emprego. Agora, as pessoas que estão abraçando e se adaptando, aí, gente, a coisa muda de cenário. E para isso a gente precisa voltar um pouquinho no passado, para a gente entender que essa não é a primeira vez que isso acontece no mundo. Não é a primeira vez que a tecnologia, quando ela chega, ela muda o ambiente. E nada de ruim tá esperando a gente do outro lado do túnel, né? Bora entender isso um pouquinho melhor? Quando a internet chegou, gente, lá nos anos 90 ainda, né? Essa discussão também começou a existir. As pessoas começaram a falar que os robôs iam tomar os empregos das pessoas. O que aconteceu de fato. Só que isso não necessariamente deixou mais pessoas desempregadas, e sim criou novas oportunidades que antes não existiam. Quem já usou as inteligências artificiais sabe que hoje em dia, no nível que elas estão, a gente precisa do toque humano. Gente, eu tenho pessoas que trabalham na minha equipe, e trabalhos, por exemplo, de escrita. Eu tenho uma ex-aluna que hoje é minha funcionária que trabalha comigo escrevendo, e eu sou o maior incentivador dela. Cai para dentro das inteligências artificiais. E ela fala assim, com a saída do ChatGPT 4, eu fiquei completamente chocado com a diferença que é do 3.5, que realmente ele entende muito melhor a gente e facilita muito o trabalho. Eu e ela, a gente estava conversando sobre isso, ela falou: Leandro, você não vai me demitir, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, claro que não, eu quero que você melhore a qualidade do seu trabalho, eu quero que você consiga acessar canais de criatividade que às vezes estão bloqueados para você, que a inteligência ela pode te ajudar, mas o toque humano, ele não é dispensável. A gente precisa do humano para dar os inputs corretos. Para vocês terem uma ideia, gente, quando a internet chegou, deixou de existir várias profissões. Vamos dar alguns exemplos? Por exemplo, os agentes de viagem. Antigamente, para você viajar, gente, não era tão fácil igual é hoje. Hoje, se você quer viajar, quer se tornar um nômade, você vai entrar num site de passagem aérea, você vai comprar sua passagem, vai entrar no site do consulado daquele país, vai emitir seu visto, e se você quiser, no outro dia você já está naquele outro país, né? Isso é uma coisa que é muito diferente de como é que era feito. Antigamente,
anos 90, anos 80, para a pessoa viajar, ela dependia de uma agência de viagem. Então, as agências de viagem que ainda existem hoje, né, numa menor escala, antigamente eram essenciais para o seu planejamento. E se você quisesse pesquisar qualquer coisa daquela viagem, você tinha que depender do agente para te explicar, olha, a comida típica na Tailândia é essa. Né? Ah, entendi, gostei. Para você comprar passagem, essa passagem que tem disponível com esse valor. Hoje você entra, tem um blog que você lê, você entende, você pega as maiores dicas, você compra a passagem, você vai. Isso significa que os agentes de viagem, eles ficaram desempregados ao passar do tempo? Não. Eles tiveram que adaptar as suas profissões. Hoje em dia, a chegada da internet, ela abriu oportunidade para blogs de viagem existir. O mesmo blog que quando você quer ir para, sei lá, Paraty, você consulta lá o que fazer 4 dias em Paraty. Você tem as informações por lá, num site que precisou de algum desenvolvedor de site para fazer, que não existia antes da internet, que precisa de um profissional de SEO para ranquear o seu site no Google, profissão que não existia antes da internet, que precisa de um designer para poder deixar aquele site mais bonito, que precisa de um redator para trazer conteúdo para aquele site, que precisa de várias outras coisas que não existiam antes. Então, os agentes de viagem que ficaram brigando porque a internet chegou lá atrás, muito provavelmente eles ficaram sem emprego. Mas os agentes de viagem falaram assim, caramba, isso é uma oportunidade. Eu posso aqui entender agora desse negócio de internet que acabou de chegar e colocar minha agência online. E facilitar a busca de viagem, trazer mais informações. Esse agente, ele transicionou de carreira, ele conseguiu adaptar a sua nova realidade. A mesma coisa, gente, aconteceu para os bibliotecários. As bibliotecas antigamente eram a fonte de informação que a gente tinha. Elas ainda existem, mas o uso delas mudou muito e a frequência também mudou muito, né? Porque hoje eu consigo uma informação digitando no Google. Só que hoje existem curadores de conteúdo, uma profissão que não existia antigamente, que trazem essas informações para a internet de uma maneira mais correta, de uma maneira mais organizada. Outra coisa que aconteceu, os escritores de enciclopédia, hoje ao invés a gente não consome mais enciclopédia, esse emprego ele deixou de existir, mas os escritores de antigamente, eles transicionaram o modelo de escrita deles, eles começaram a participar, escrever blogs também, artigos para outros tipos de plataformas, né? Mudaram o tipo de escrita dele para continuar trazendo informação. Alguns tiveram que sim, mudar completamente a carreira deles, mas porque não conseguiram adaptar tão rapidamente aí a profissão deles, né? E é isso que a gente precisa falar. Uma coisa, por exemplo, gente, que eu falo, quando eu fui para os Estados Unidos em março desse ano, eu já falei nisso em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar. Quando eu cheguei em São Francisco, uma das primeiras coisas que eu vi, eu já tinha ido para São Francisco, mas isso me chocou muito, foi um carro, um táxi tipo Uber lá, andando sozinho, sem motorista. Aí eu vi lá um passageiro no banco de trás, quando eu olhei pro banco da frente eu vi, caramba, não tem motorista aqui, o que está acontecendo? E meu amigo estava dirigindo o carro dele, né? A gente viu isso no carro e ele me explicou, não, isso é um aplicativo novo que eles lançaram, que agora não precisa de motorista, né? Então eles estão sendo dirigido sozinho aí. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi também, nossa, e os motoristas? Perderam os empregos, as máquinas tomaram os empregos dos motoristas. Mas, logo depois disso, esse meu amigo ele mora pertinho da sede dessa empresa. Quando a gente passou na porta dessa empresa, tinham várias pessoas com tablet na mão, olhando o tablet, mexendo, etc. O que eles provavelmente estavam fazendo? Calculando rota, vendo a melhor, aumentando a taxa de segurança do carro, né, para que não tenha nenhum acidente, analisando os roteiros, sabe? Vendo como é que é o perfil de passageiro que eles estão pegando. Enfim, várias outras milhares de pessoas atrás das telas de computador, ao invés de estar segurando um volante, né, gente? Então, sim, alguns empregos vão deixar de existir para que outros existam. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você parar de ficar chorando que a tecnologia chegou e não aceitando essa realidade, mais rápido você vai adaptar e mais rápido você vai surfar essa onda para transicionar a sua carreira para alguma área que vai utilizar isso, você virar um especialista, você ganhar seus salários em dólar, você viajar seu mundo, você ter sua liberdade. Então, gente,
Não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos aceitar que a tecnologia chegou e que ela vai chegar e que essa não foi a última vez que a gente vai passar por uma revolução dessa, né, gente? A gente sabe que quando teve a revolução industrial lá no início de 1900, não sei o quê, depois a gente teve a internet, que foi uma grande revolução também na forma como a sociedade vive e etc. E eu acredito que as inteligências artificiais são uma nova onda, uma nova revolução que está acontecendo, mas que não vai ser a última. Então a gente precisa parar de chorar e adaptar o mais rápido possível. Eu quero trazer um vídeo, gente, me fala aqui nos comentários se você quer esse vídeo, falando como as tecnologias, as inteligências artificiais podem te dar salários em dólar. Existem várias, eu tô nesse universo nômade, convivendo nessa comunidade nômade, e eu conheço muita gente que tá surfando essa onda e ganhando seus salários em dólar pela internet, viajando o mundo, porque são pessoas que preferiram não chorar. E eu tenho hoje várias dicas, vários incríveis conteúdos que eu posso trazer sobre isso. Eu já trouxe alguns aqui, né, mas a cada dia que passa, novas oportunidades estão aparecendo. Então, se vocês quiserem um vídeo completar sobre isso, me diga aqui nos comentários que eu trago esse vídeo para vocês o mais rápido possível. Aqui nesse vídeo eu só quero mostrar esse impacto e como que a gente pode adaptar, né, e como é que toda essa questão na nossa sociedade, para a gente poder enxergar as oportunidades que elas vão existir, né? Eu sou, gente, a favor de uma coisa na minha vida. Eu quero trabalhar menos horas para poder curtir mais a minha vida. Então, tudo que acontecer no universo que vai me ajudar para isso, eu tô abraçando. Então, que bom que venham mais inteligências artificiais. Mas aí muita gente vai falar assim, tá, Leandro, então você tá combinando aí para os dubladores eles não terem empregos. Gente, não é isso. Eu tô falando que a gente pode adaptar as profissões. Hoje em dia, se vocês viram a tradução, né, que eu trouxe aqui para vocês, a gente sabe que o nível de dublagem que está sendo feito pelas plataformas, ele ainda não é 100%. Ele não consegue pegar uma gíria brasileira, ele não consegue entender um contexto que está rolando no Brasil para trazer para dentro da dublagem com aquela famosa piada interna. A tecnologia ela não consegue fazer isso ainda. A gente sabe que os nossos dubladores são incríveis. Eu já vi vários vídeos na internet como são incríveis as adaptações que eles fazem. Quem lembra do Chaves do Guarujá, por exemplo? Não é o Chaves que vai para Acapulco, no México? Quando ele vem para a tradução no Brasil, ele vai para o Guarujá, né? E assim como isso, existem vários. Eu sei que se vocês sabem exemplos, coloquem vários exemplos aí de dublagens incríveis que são feitas, que a tecnologia ainda não consegue suprir. Então os dubladores, eles sim, vão precisar tem um mercado ainda super gigante para eles, não foi impactado ainda, mas já vai rolar o impacto sim. Porque as grandes empresas, imagina a Netflix, por exemplo. Daqui a pouco, quem viu Casamento às Cegas 3 aí agora, teve o reencontro. E ele foi transmitido online para todos os países do mundo, né? Só que ele estava sendo feito em português. E eu até vi uma mulher lá dos Estados Unidos reclamando que como é que eles queriam que ela entendesse essa transmissão ao vivo, né? Não tinha nem jeito. Óbvio que não tinha jeito. E eu acho que daqui a alguns anos, essa tradução vai ser simultânea. As pessoas vão conseguir. E aí o dublador lá vai ficar, como é que o dublador vai ficar? Só que para pensar, vamos tentar enxergar essa situação com uma outra perspectiva, vamos mudar o nosso glass, nosso óculos pessimista e vamos colocar o óculos de aceitação, que as coisas mudaram, que a gente pode surfar essa onda. Se a gente colocar esse óculos, a gente pode ver que o dublador hoje, ele pode trabalhar junto com essas empresas de tecnologia para trazer todo o conhecimento dele, trazer a voz dele, vender a voz dele, vender a forma como ele se comunica, como que ele faz as gírias, ensinar tudo isso, fazer consultorias e etc. E trabalhar junto, a favor dessa nova tecnologia que está chegando aí, sabe? Adaptar, trazer as melhores informações, com a melhor forma de dublagem, né? Então as pessoas que adaptarem para isso, elas vão com certeza se destacar mais rápido nesse universo que está só começando ainda, né? A gente está falando há um ano atrás a gente não discutia sobre assuntos como esse. Então, o momento é agora de você surfar essa onda. E eu quero falar com vocês, por exemplo, quem conhece meu podcast, né, eu tenho um podcast chamado Pod Viajante, que eu entrevisto alunos que estão viajando pelo mundo em diferentes formatos, né? E eu entrevistei a semana passada, se você quiser, vai lá escutar essa história completa, um aluno que ele não fala nada de inglês. Ele trabalhava no ramo de educação física como professor de crossfit e ele queria viajar ao mundo, ele não queria continuar na área de educação física, ele não tinha muita experiência com nada além da educação física. E ele começou a trabalhar nas plataformas, gente, que se vocês derem uma fuçada aqui no meu YouTube, vocês vão ver muito conteúdo sobre isso, qual profissão começar, etc. Ele pegou todos esses conteúdos para começar a aplicar na vida dele, e quando ele começou a trabalhar, a primeira proposta que ele mandou de
trabalho, né? Era uma empresa lá da Inglaterra, e aí a mulher chamou ele para uma entrevista. E ele falou assim, olha, eu não posso participar da entrevista porque eu não falo inglês. E sabe o que ela falou? Não tem problema, porque eu uso o Zoom. E o Zoom agora está com uma transcrição, tradutor instantâneo durante a nossa reunião. Ou seja, tudo que eles falavam tinha uma tradução, como se fosse legenda, né? Então ele continuou, ela falando, ele conseguia entender em português o que ela estava sendo falada, ela conseguia entender ele em inglês. Eles fizeram toda a entrevista assim e ele foi contratado. Essa inteligência artificial que eu estou utilizando para poder gravar a minha voz e fazer esses áudios, né? Essa transcrição, há 2 meses atrás, ela só fazia de qualquer língua para o inglês. E muito ruim ainda. O inglês era bom, mas a sincronização com a boca não era tão boa e ainda também continua não sendo boa, mas eu acredito que daqui a algum tempo vai melhorar. Sabe por quê? Porque em menos de 2 meses, hoje eu já consigo me colocar falando francês, japonês, inglês. E isso, gente, daqui a pouco a gente vai conseguir fazer uma ligação, não duvido, a gente vai fazer uma ligação e aí a pessoa que está lá do outro lado vai escutar qualquer língua que a gente está falando. Ou seja, olha a oportunidade que vocês estão tendo na mão de poder abraçar este universo de salários em dólar o mais rápido possível. Gente, vamos parar de chorar nas redes sociais e vamos começar a entender, estudar e aplicar essas coisas no nosso dia a dia. Se você está insatisfeito com o rumo que a sua vida está tomando, com o seu trabalho, sempre sonhando em viajar, nomadismo digital, cada dia que passa essas coisas estão ficando mais próximas, porque também a maior parte dessas tecnologias, elas permitem o trabalho remoto e os trabalhadores remotos estão usando isso cada vez mais e você pode ser uma dessas pessoas, tá bom? Então fica atento aqui nos conteúdos que quero trazer mais conteúdo disso, mas vamos ver se esse vídeo ele vai bem ou não, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, querem saber mais. E eu estou estudando muito sobre esse assunto e estou aplicando muito para trabalhar pela internet. Então eu tenho muita coisa para passar para vocês, mas eu quero saber aí se vocês se interessam mesmo por esse tipo de assunto, tá bom? Então me digam aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vamos parar de chorar pelo leite derramado. Vamos abraçar as novas oportunidades que a gente sabe que a gente tem muito a ganhar. Muito, mas muito mesmo, tá bom? E é isso. Um grande beijo pra você. Se inscreve se você não é inscrito. Deixa seu like. Faz todo aquele procedimento. E um beijo. Até o nosso próximo vídeo.